Olá, estamos começando o programa Sala de Visitas aqui na TV Câmara de Florianópolis, através dos canais 11.2 da TV Digital Aberta e o canal 16 da NET na TV por assinatura. E por causa da pandemia do coronavírus, nós tivemos que reformular o formato do programa. Os nossos convidados estarão de forma online através da internet e eu, juntamente com o repórter cinematográfico Elson Júnior, estaremos aqui no estúdio da TV Câmara no centro de Florianópolis. E o assunto do programa de hoje, vamos conhecer mais do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, o UDV. E para a gente saber mais sobre o trabalho realizado por eles, estamos recebendo o vereador Renato da Farmácia, do PSDB, e também o mestre Carlos Teodoro Irigaray, ele que é diretor responsável pela supervisão das atividades religiosas da UDV no âmbito internacional. Vereador Renato, o senhor trouxe esse tema para casa não só no programa Sala de Visitas, mas também numa homenagem que o senhor fez aqui na Câmara de Vereadores para essa instituição que já tem mais de 50 anos espalhada pelo Brasil e também pelo mundo, né? Obrigado pela sua presença. Quero saudar a todos, especialmente agradecer ao Sr. Carlos Teodoro Irigaray pela sua presença no vídeo e por atender o nosso convite. Também saudar a TV Câmara, Fábio Nossetti. E dizer que tudo isso, Fábio, iniciou quando nós recebemos um pedido para que colocássemos um projeto de lei para fazer com que a cidade tenha o dia 22 de julho como o Dia Municipal da Paz e da Conciliação. Então, fomos à pesquisa para ver qual é a razão disso tudo e chegamos aí no Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, que pega o dia 22 de julho como a data de referência do início das obras do Mestre Miguel, quando ele iniciou lá em Porto Velho, em 22 de julho de 1961. Então, é uma trajetória muito interessante, já completaram 60 anos, e que o fundamento, né, dessa religião era o verde, já há 60 anos atrás, né? Vejam os senhores como esse mestre Gabriel era visionário. Nós hoje estamos brigando para ter cada vez mais vegetais, mais árvores, para diminuir o efeito estufa e o gás carbônico. E alguém que lá atrás, há 60 anos, já via da importância que tinha de ter uma religião que incorporasse a pessoa ao meio ambiente, à floresta, e principalmente tivesse uma ligação com ar puro, com água limpa, é uma religião realmente sensacional. Me entusiasmou para fazer uma sessão de tribuna livre aqui nessa casa, onde a direção também veio fazer a explanação, e hoje, para a gente completar esse pacote de divulgação desse belo segmento, a gente está aqui utilizando o espaço da TV Câmara, que é de suma importância na cidade. Saudações ao seu Carlos e saudações a você, Fábio Nossetti. Obrigado, vereador. Mestre Carlos Teodoro, explica para a gente um pouquinho esse diferencial que tem o Centro Espírita de vocês, dos demais que a gente já conhece e que trabalham aí por todo o Brasil. Bom, em primeiro lugar, Fábio, eu quero agradecer aí essa oportunidade de estarmos aí participando desse programa e tendo a oportunidade de falar a respeito de paz, de conciliação, que é, vamos dizer assim, o objeto, né, principal da iniciativa, do projeto de lei do vereador Renato da Farmácia. Quero agradecer, saudar o vereador e agradecer em nome da direção da UDV, né, por essa atenção dedicada e é um trabalho que é, como ele mesmo assinalou, de grande importância, de grande relevância, né? O Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, né, ele se difere de outros centros espíritas que existem, né, no Brasil, embora reconhecemos e valorizamos todas as atividades religiosas que pregam o bem, que pregam a paz, a conciliação, né? A União do Vegetal, ela tem um diferencial em diversos aspectos, né, que eu posso elencar
os principais. Que, primeiro, o objetivo da União do Vegetal, desde a sua fundação, o pensamento que norteou a criação do centro foi trabalhar pela paz, né? Para a construção de uma paz no mundo, uma paz entre as pessoas, e a conciliação é uma decorrência natural desse processo. Isso se faz através do trabalho de desenvolvimento espiritual, desenvolvimento de virtudes morais, intelectuais e espirituais. É por onde nós, né, desse estudo que a União do Vegetal nos proporciona, que nós passamos e podemos ser agentes da paz também, de contribuir para que essa paz se faça presente, não só apenas no nosso meio, mas que possa chegar também a outras pessoas. A floresta foi o berço inicial desse trabalho de vocês? Sim, esse trabalho ele iniciou por iniciativa de um seringueiro, né, que se alistou como soldado da borracha, nascido no interior da Bahia, em Coração de Maria, e nos seringais ele ali criou a União do Vegetal com esse pensamento, e apesar de ser um seringueiro, um homem de poucas letras, mas dotado de grande sabedoria e, principalmente, com uma vontade firme e forte, né, de trazer aí uma continuação desses ensinamentos de Jesus, da doutrina cristã, e principalmente nos preparar para poder sermos nós também agentes da paz, né, na medida em que nos desenvolvemos, né, e isso é, nesse momento, muito importante para a humanidade. Você vê, Fábio, que uma instituição religiosa criada nos seringais, com presença de poucas pessoas, hoje está presente, além do Brasil, nas principais cidades do Brasil, em todas as capitais, mas também em mais 10 outros países, com a sua mensagem de paz, de conciliação e agregando cada vez mais pessoas dentro desse mesmo princípio, dentro desse mesmo objetivo. Vereador, o senhor, inclusive, já fez uma homenagem aqui na Câmara para a Igreja Luterana e agora fez essa homenagem também para o Centro Espírita, né? O senhor é conhecedor, né, dessas duas entidades, dessas duas, podemos dizer, essas duas manifestações religiosas que são diferentes, mas que cada uma busca a melhora do mundo, né? O que o senhor viu de diferente, de interessante dentro do Centro Espírita, que, como eu falei, se diferencia dos demais centros espíritas que a gente está habituado a conhecer? Essa proposta de paz e conciliação, ela é mais ou menos básica de todas as religiões, que sempre procuram esse princípio. Só que a diferença, por exemplo, da União Vegetal, é a preocupação do homem com o seu meio, tá? No meio da conservação, trazendo dentro dos princípios que o mestre Gabriel norteou, da importância que nós temos em conviver com água limpa, com ar puro, com a preservação. Tanto é que essa religião ela tem me parece que 8 mil hectares de seringueiras, tá? no Amazonas, como basicamente uma referência de conservação. E nós, que estamos aí cada vez mais emitindo carbono para os ares, tá? Mais do que nunca, precisamos cuidar do meio ambiente. Então, me chamou muita atenção essa conciliação da paz mundial, da conciliação, da preocupação com o homem e no local com que ele vive. Isso faz com que as pessoas tenham, de certa forma, um pensamento mais tranquilo, porque todo mundo que é ligado à natureza, de certa forma, ele é uma pessoa muito mais tranquila do que aquele que vive só no meio de máquinas. Então, essa paz faz com que há uma inclusão de pessoas que possam ter seus problemas na sociedade, mas vão encontrar um ambiente mais tranquilo, proporcionalmente de referência. Então, isso tudo me chamou a atenção nessa religião, que ela é uma base diferente das outras, né? Não, dificilmente você vê uma religião falando no meio ambiente.
A religião ela não tem a proposta do meio ambiente. E ela tem principalmente a proposta do meio ambiente. Inclusive o senhor trouxe, Renato, está trazendo na casa um projeto de lei para a plantação de uma árvore, não é isso? Sim, do jatobá. Do jatobá, que é a árvore que mais sequestra gás carbônico da atmosfera, tá? Exatamente porque nós temos um projeto, o mundo tem um projeto que está preocupado com o meio ambiente, que até 2050, cada pessoa só emita 2 toneladas de gás carbônico. Hoje, essa emissão de cada brasileiro é de 8 e de cada americano é de 16. Então, vejam o quanto que é importante esse projeto que traz essa religião na preservação, principalmente da Amazônia, que é seguramente o pulmão do mundo. Ô Carlos, fala um pouquinho para a gente dessa situação do uso do chá ayahuasca, também conhecido como o ayahuasca, né? Que a gente vê muito falar aí, já viu matérias especiais, muita coisa se diverge do uso desse chá durante os rituais que vocês fazem. Como é que começou? Como é que se introduziu esse chá dentro do processo de vocês? Bom, isso está na origem dos trabalhos da União do Vegetal, né? Porque o chá ayahuasca nós consideramos como o sacramento que é usado em nossos rituais religiosos para efeito de concentração mental, né? Então, porque isso nos proporciona uma possibilidade de conhecermos, ainda ampliarmos o nosso conhecimento dos temas da espiritualidade. Então, através dessa concentração e dos ensinamentos que são transmitidos nas sessões da União do Vegetal, né? Isso desperta, nos desperta a consciência, né, com mais clareza, para todos esses aspectos, alguns desses dos quais o vereador Renato bem abordou, né? Mas também não só apenas para isso, porque também para a necessidade, vamos dizer assim, do autoconhecimento, que isso também, esse chá, ele proporciona, né? Condições da gente desenvolver esse autoconhecimento, desenvolver virtudes morais, como eu mencionei ainda há pouco, espirituais, né? E isso é a base, né? Vamos dizer assim, o fundamento desse trabalho espiritual que a União do Vegetal desenvolve, né? E nós temos aí, além do trabalho ecológico que foi mencionado pelo vereador, através da Associação Novo Encanto, que desenvolve um trabalho praticamente nesses 10 países que nós atuamos, né? Além do Brasil, mas com conservação, com educação ambiental, mas, além disso, também um trabalho de beneficência, porque o próprio nome da União do Vegetal é Centro Espírita Beneficente, né? Ou seja, mostrando também a importância, não só do benefício que isso nos traz pelo conhecimento espiritual, mas também do bem que nós podemos fazer aos nossos semelhantes, né? Então, através desse chá também desperta a consciência de que fazer o bem faz bem, né? E de que o ser humano ele vale não pelo que ele sabe ou pelo que ele tem, mas sim pelo que ele serve, né? Pela nossa capacidade e o nosso potencial de servir também aos próximos, aos mais necessitados. Mestre, então, pode finalizar, que eu quero tirar uma dúvida com o senhor. Pode ir. Só deixa eu tirar uma dúvida aqui. O seu sobrenome é Irigaray ou Irigaray? Irigaray. E esse Irigaray vem de onde? Esse Irigaray, a origem é basco, né? Foram imigrantes da Espanha, do País Basco, que vieram para o Uruguai e daqui para o Brasil. Então, uma família tem membros no Sul e estão espalhados. Atualmente, ok. Tá bom, estão espalhados. O mestre Carlos Teodoro Irigaray e também o vereador Renato da Farmácia, a gente vai pedir para eles ficar com a gente aqui por enquanto, que a gente vai a um breve intervalo, é rapidinho, porque a gente está no programa Sala de Visitas falando sobre um tema super legal. Você está conhecendo o trabalho realizado pelo Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. Esse Centro Espírita ele foi criado em 1961 dentro da floresta.
Então a gente está contando o diferencial dele para os outros centros espíritas e para você conhecer um pouquinho mais de como se desenvolve esse trabalho dentro do processo deles. A gente vai um breve intervalo, daqui a pouco eu quero voltar porque eu quero falar mais desse chá e quero também perguntar para o Renato da farmácia, ele que é farmacêutico, para a gente saber o que ele conhece desse chá e o que ele já ouviu falar. É rapidinho, a gente já volta. Veja o amor crescer. Olha pra mim. Eu nunca deixo de olhar pra você. A Marina é uma menina um tanto agitada. Gosta de fazer tudo ao mesmo tempo. Arrumar o quarto, estudar, conversar com os amigos, passear com o cachorro, jogar vôlei, tocar violão, comprar roupas. Marina, uma hora não vai dar certo. Agora, imagine um governo que precisa cuidar de uma cidade inteira, de um estado, de um país. Lembre que o governo cobra tributos para ter dinheiro para poder resolver os problemas da população. E todos nós sabemos que são problemas graves. Problemas na educação, na segurança, nos transportes, na saúde. São tantos problemas que não dá para resolver todos de uma vez. É preciso escolher quais serão enfrentados primeiro, ou seja, é preciso definir prioridades. Por isso, antes de fazer o orçamento, o governo prepara uma lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. É a LDO que define o que é mais importante e como o governo deve montar e aplicar o orçamento a cada ano. Agora, tanto a LDO quanto o orçamento seguem um plano maior, que define os grandes investimentos que o governante irá realizar no seu mandato. Esse plano é o chamado Plano Plurianual, ou PPA. Ele define, por exemplo, as rodovias e as hidroelétricas a serem construídas, os aeroportos a serem reformados, os museus a serem restaurados. Mas não são somente obras. O PPA também define ações do governo como financiamentos aos agricultores, compra de equipamentos para hospitais e delegacias e muitas outras despesas. Portanto, temos 3 importantes leis orçamentárias: o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é o orçamento propriamente dito, cada qual com uma função. Para ficar mais fácil, vamos imaginar uma partida de futebol. As regras do jogo, o que pode ou não pode ser feito, são definidas na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já o planejamento do campeonato é o PPA, o Plano Plurianual. Agora, a partida de futebol, o jogo mesmo, esse é o orçamento, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Resumindo, o sistema orçamentário brasileiro começa pelo Plano Plurianual, o PPA, que define estratégias, diretrizes e metas da administração pública para um período de 4 anos. Temos também 2 leis anuais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que traz as regras para elaborar e executar o orçamento do ano seguinte, definindo também as prioridades e metas do governo, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estima as receitas e programa as despesas de cada ano de acordo com as prioridades do PPA e as regras estabelecidas pela LDO. Nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar prevista na Lei Orçamentária Anual. Por isso ela é tão importante.
Estamos de volta com o programa Sala de Visitas aqui na TV Câmara de Florianópolis e vocês nos acompanham sempre pelos canais 11.2 na TV Digital Aberta e o canal 16 da NET na TV por assinatura compartilhado com a TVAL, a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Hoje falando sobre o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, o UDV, recebendo o vereador Renato da Farmácia e também o mestre Carlos Teodoro Irigaray. Perguntei agora há pouco para o mestre Irigaray como é que funcionava essa situação do chá huasca dentro dos trabalhos realizados pelo Centro Espírita e eu quero perguntar agora para o vereador Renato se ele já conhecia desse chá e o que o senhor tem a falar também, já que o senhor é farmacêutico de profissão, hein, vereador? Eu conheço chá só de nome, né? Nunca consumi, mas tenho curiosidade. Mas não há nenhum problema tóxico, nada com relação a isso. É muito tranquilo. Não existem efeitos colaterais. Entende? Então, é uma substância totalmente natural que não tem nada que é sintético e, por si só, isso aí já é uma tranquilidade com relação à sua ação dentro do organismo. Ele não é um chá comercializado, né, vereador? Não é comercializado. Certo. É a substância que é das religiões. Né? É da própria religião. Mestre Carlos, fala um pouquinho mais dessa curiosidade que a gente tem. Como é que ele é produzido? Ele vem através do quê? Quanto tempo ele fica no corpo da pessoa? Quanto tempo a pessoa tem esse transe para poder se concentrar? Como é que funciona isso? Bom, o chá, eu quero destacar um aspecto com relação ao chá, né? Porque isso foi alvo de muito preconceito e tratado de maneira, às vezes, com intolerância durante um certo tempo, bem nos princípios da União. Mas isso tudo foi superado e nosso mestre ele sempre afirmou que esse chá era absolutamente inofensivo à saúde. O que a ciência comprovou posteriormente, nós já tínhamos a comprovação pelo fato de que as principais lideranças do centro bebem o vegetal, hoje tem na faixa de 80 anos, bebe vegetal há 40, 50 anos e gozam de saúde física e mental assim, excepcional. Então, isso já por si já era para nós uma comprovação dessa palavra que o mestre Gabriel afirmou. Mas nós tivemos, posteriormente, estudos científicos e temos um grande número de médicos, farmacêuticos, profissionais da área da ciência médica que investigaram, estudaram e, em parceria com universidades dos principais países da Europa e dos Estados Unidos, muitos estudos foram feitos. Tanto que o governo norte-americano tentou impedir a entrada da União do Vegetal e nós acionamos o governo americano, uma ação proposta pelo centro, e que é hoje disponível nos sites, né, contra o governo americano, vencemos em todas as instâncias e na Suprema Corte dos Estados Unidos por unanimidade, simplesmente porque o governo não tinha elementos e provas de que isso poderia causar algum malefício para a saúde mental. Pelo contrário, as provas que temos atestam exatamente o contrário do que o governo americano tentou fazer. Então, é só uma demonstração de que nós estamos falando de algo que não é apenas um chá. Para nós é um sacramento, portanto, nós o utilizamos no contexto estritamente religioso, né? E um outro diferencial que tem a União do Vegetal de outras religiões é que nenhum dos dirigentes, por exemplo, faço parte do quadro de dirigentes do centro, nenhum de nós recebe nenhum pagamento pelo serviço que presta, né? Todo o trabalho é voluntário de todos os dirigentes. E todos os dirigentes devem observar exatamente todos os ensinamentos e doutrinas que são trazidas. Certo. Né, para que possam permanecer no lugar e continuar ensinando. Ô, mestre, então, sim. É o cipó mariri e a folha da árvore chacrona, é isso? Como é que é? Isso. Feito uma mistura? Ele é macerado? Como é que funciona isso? O mariri, o cipó mariri, ele é macerado e cozido com água e essa folha chacrona, né? Que é de um arbusto, que são espécies da floresta amazônica. E o interessante
que ele tem um efeito, uma interação, as duas espécies, que assim demonstra, vamos dizer assim, um conhecimento científico excepcional de quem fez, né, pela primeira vez essa união do cipó com a chacrona. Quanto tempo fica? Ele permanece, o efeito no corpo, ele depois da ingestão, ele permanece por 3 horas e meia, no máximo 4 horas, né? A percepção do efeito é até 3 horas e meia depois da ingestão. A partir de meia hora, nossos trabalhos duram 4 horas, né? Então, é um tempo que a pessoa, esse efeito já se dissipou. O que fica é uma sensação de bem-estar, de paz, né? Que isso é característico dos sócios da União do Vegetal, né? Por exemplo, vocês atuam aqui, por exemplo, né? O Centro Espírita hoje tem uma sede aqui? Temos 2 sedes, uma em Florianópolis mesmo, na ilha, né? Perto de Santo Antônio de Lisboa. Mas aí atua tipo no verde, dentro de algum parque, ou é numa casa? Não, tem um templo, nós temos um templo religioso. É, né? Isso que a gente queria entender. E fora da cidade, no Timbé, nós temos um outro templo, aí já tem uma área verde grande, extensa, onde são plantadas essas, né, onde plantamos essas espécies que são utilizadas para a preparação do chá. Então, ali nós já temos uma área verde extensa, que também é conservada, uma área de vegetação nativa, de Mata Atlântica, conservada, e onde ali fazemos o cultivo também dessas plantas que são usadas em nosso ritual. Vereador Renato, o senhor citou que hoje em dia a gente tem muitos problemas diários, que o fato de resolver eles de uma forma mais tranquila, digamos, dentro de um espaço verde, ou de áreas que possam ter menos gás carbônico, ou, sei lá, áreas abertas, isso acaba trazendo mais saúde para a pessoa poder enfrentar esses problemas, né, vereador? Sim, o Fábio tem essa preocupação com relação ao verde e tudo mais, muitas vezes até foca uma outra forma de trabalho. Eu quero aqui completar o que o mestre Carlos estava colocando, de que há 18 anos em Santa Catarina, a Casa da União Estrela da Manhã, que foi fundada em abril de 2003, tem o núcleo da Estrela d'Alva, aqui no Santo Antônio de Lisboa, que é no Caminho dos Açores, tá? Que fazem um grande trabalho como inclusão, contraturno escolar. Eles têm o Dia da Beneficência, que dão cesta básica, fazem encaminhamento médico, dão assistência a indígenas, assim, além de orfanatos, idosos. Existe uma gama de trabalhos que eu ainda aquele dia mencionei, quando eles vieram fazer a Tribuna Livre aqui, que eles não fazem muita propaganda, né? Realmente fazem um trabalho excelente, muito amplo, mas que conhece e sabe quem procura. Então, é uma casa que tem uma vasta gama de realizações em prol daqueles que realmente precisam, e não fazem propaganda por isso. Então, isso é um outro dado que eu fico muito feliz, porque é aquela história, aquela máxima da religião, né? O que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, né? Então, eles trabalham exatamente dentro desse princípio, pelo fato do Dia da Beneficência, que é o grande dia de fazer todo esse auxílio para todos que necessitam. E esse é um grande diferencial, né, vereador? Porque a gente sabe que hoje em dia muita gente faz alguma coisa em troca de um outro benefício, ou muitas vezes agora com as redes sociais, de maneira de querer se aparecer, ou de querer dizer eu faço, você não faz. E nesse caso deles não, né? É uma coisa totalmente beneficente, visada para a família, visada para a saúde. Eles têm esses encaminhamentos que o senhor falou. Então é um trabalho que pouca gente conhece, mas aqueles que conhecem realmente valorizam muito, né? Sim, inclusive eu, como fiz a propaganda na minha rede social pela Tribuna Livre que tivemos aqui, e falei do dia 22 de julho do projeto de lei que temos pela paz e conciliação mundial, muita gente me procurou e fez perguntas para ver onde é que era esse local aqui. Muita gente se mostrou interessada. Isso demonstra que as pessoas elas estão carentes exatamente de uma inclusão nesse sentido, uma inclusão espiritual, né, Fábio?
tá? Com essa preocupação também do meio ambiente. Uma via de duas mãos, né? O lance do espiritual e também do cuidar do corpo em relação a uma entidade que tem essa visibilidade. Mestre Carlos Teodoro, eu pesquisei ali e vi que vocês tiveram um crescimento pelo país, inclusive fora do país. Vocês atuam hoje, estão instalados aonde? Nós estamos, além do Brasil, nós temos na América Latina, em Peru, né? Já temos um trabalho iniciando também na Bolívia, mas assim, já instalado com 2 templos funcionando em Peru, na América do Norte, nos Estados Unidos, em 7 ou 8 estados norte-americanos, temos templos religiosos instalados. Na Flórida, nós temos 2 templos funcionando. No Canadá, já também com 2 lugares funcionando, tanto no leste quanto no oeste, Vancouver e Montreal. Na Europa, na Espanha, onde iniciou o trabalho na Europa, foi pela Espanha, temos dois templos instalados em cidades diferentes, em Madrid e Valência. Em Portugal, em Lisboa, temos na Inglaterra, na Holanda, na Itália, na Suíça, também funcionando templos da União do Vegetal. Para a gente finalizar, já encaminhando o final do programa, a gente podia ficar conversando aqui horas e horas do trabalho de vocês, mas o nosso tempo é curto. Carlos, o grande ponto de vocês seria uma vida equilibrada juntamente com a família e a adolescência? Isso é a base, né, para uma sociedade equilibrada, uma sociedade que valorize, que tenha valores. A família é a base dessa sociedade. Portanto, nós prezamos, né, pelo trabalho com as famílias, com jovens, crianças, adolescentes, né, e essa mensagem de paz, de conciliação, ela é extremamente importante, principalmente nesse momento de pandemia, de polarização, de extremismos, né, que acirram ânimos nas relações sociais, com distanciamento das pessoas, divergências. Mas, nesse contexto, ter um dia voltado para um trabalho de paz e de conciliação, porque, na realidade, esse trabalho é um trabalho diário de cada um de nós, né? Para que sejamos agentes da paz, é preciso que nos pacifiquemos primeiro, que a nossa família esteja em paz. Então, esse é o trabalho, é a contribuição que a União do Vegetal vem dando, né, para um despertar de um olhar mais espiritualizado sobre o mundo e o resgate de valores tão importantes como a amizade, a família, a fraternidade, né, a preservação do meio ambiente, a caridade, o auxílio ao próximo, como fazemos através das casas de união, através da Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico, que são organizações criadas pela União do Vegetal para poder apoiar o centro nesse trabalho tão abrangente e tão importante. Vereador Renato, obrigado, querido. Vereador Renato da Farmácia, obrigado por trazer esse tema e estaremos sempre aqui à disposição do senhor. Bom, o Fábio, também agradeço essa entidade que nos procurou, exatamente para fazer com que o dia 22 de julho seja um dia de paz e conciliação, e queremos ver que com todo esse projeto, no ano que vem essa lei já esteja aprovada, e que no 22 de julho, lá numa das áreas que a religião ela se posta, que a gente possa fazer um grande dia de discussão pela paz mundial, e principalmente pela conciliação entre as pessoas. É fundamental isso, como disse o mestre Carlos, numa época de polarização e de tanto ódio, de tanta maldade, nós precisamos pelo menos ter um dia para essa discussão, para que isso então germine aí para o resto do ano. Obrigado. Vereador Renato da Farmácia do PSDB e mestre Carlos Teodoro Irigaray, obrigado pela participação de vocês dois no programa de hoje, agradecendo também a audiência de todos vocês que estiveram com a gente na programação do Sala de Visitas, onde hoje a gente pôde conhecer um pouco mais do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, o UDV, uma instituição religiosa nascida no seio da Floresta Amazônia em 1961. Lembrando vocês que querem sintonizar a TV Câmara de Florianópolis, anote aí, nós estamos sempre nos canais 11.2 da TV Digital Aberta
e o canal 16 da NET na TV por assinatura. Além disso, nós temos as nossas redes sociais, através do YouTube, através do Facebook, do Instagram. Lá você encontra todos os nossos conteúdos e tem também as informações aqui do Poder Legislativo da capital de Santa Catarina, através do nosso site. Anote: www.cmf.sc.gov.br. Lá você tem todas as informações dos nossos parlamentares e tudo o que acontece aqui na Câmara Municipal de Florianópolis. Mais uma vez, muito obrigado à audiência de vocês e até o próximo programa Sala de Visitas. Um abraço.